Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 2 de janeiro de 2021. São 6 horas e 36 minutos agora. Hoje é sábado de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos continuar a nossa explicação sobre frequência relativa. E neste vídeo nós vamos explicar uma estratégia de trade envolvendo o uso de frequência relativa. É uma estratégia muito simples. Nós construímos um martelo, nós definimos um martelo no gráfico e vamos construir uma estratégia usando um martelo. Todo mundo conhece um martelo, mas será uma estratégia simples, mas existe um ponto central em nossas explicações. Então é isso que eu quero destacar nessa nossa explicação sobre o uso da frequência relativa. Então vamos direto ao assunto. Nós vamos usar um gráfico real para fazer as nossas explicações. A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados. Preocupa-se com os métodos de recolha, organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados. Frequência relativa é uma parte do estudo estatístico. Frequência relativa é um estudo estatístico. Nós coletamos dados e organizamos os dados do histórico. Nós consultamos o histórico. Então, vamos direto ao assunto. Para construir a nossa estratégia, nós definimos um martelo, fizemos uma definição objetiva, precisa de um martelo. Para nós, um martelo é quando a sombra inferior for 2 vezes maior do que o corpo, duas vezes maior ou igual ao corpo. Então, por exemplo, neste gráfico, este gráfico é um gráfico real, é do mini índice, nós identificamos aqui este martelo, um martelo, 2 martelos, 3 martelos, de acordo com a nossa definição. Então, aproximando aqui o gráfico, olha só, como é que nós definimos o nosso martelo? A sombra do candle tem uma amplitude 2 vezes maior do que o corpo do martelo. E nós até definimos o corpo do martelo aqui como sendo o preço de abertura até a máxima. Então é o corpo e mais um pouquinho. Quando essa amplitude for inferior a 2 vezes a amplitude da sombra, ou melhor, a amplitude da sombra for 2 vezes maior do que esta amplitude, este será o nosso martelo. Então, pronto, a nossa definição de martelo não precisa ser igual à da análise técnica, é somente para construir a nossa estratégia. Essa nossa definição está bem precisa, bem objetiva, fácil de calcular, fácil de visualizar e fácil de calcular. Então, como é que será a nossa estratégia? Quando formar um martelo, nós realizamos uma compra no preço de fechamento do martelo e colocamos como objetivo de lucro a amplitude entre o preço de fechamento e a mínima. Então, este ponto será o objetivo de lucro. Nós fazemos uma compra quando formar o martelo. No entanto, o que nós observamos neste exemplo é que os preços não tocam o objetivo de lucro. Os preços voltam a cair e nós somos estopados. Então, para este exemplo, se nós realizássemos uma compra quando ocorresse a formação desse martelo, nós teríamos prejuízo. Então, é bom também observar que nós colocamos como objetivo de lucro, a relação é de 1 para 1 com o nosso stop. Então, esta amplitude do martelo,
esta amplitude do martelo, de novo, a relação lucro e prejuízo é de 1 para 1. Então, neste exemplo, nós teríamos prejuízo. Agora, neste outro exemplo, se nós realizássemos uma compra, ainda no gráfico, se nós realizássemos uma compra no fechamento do preço deste martelo, olha só, nós projetamos o objetivo para cima, nós teríamos lucro. Se nós fizéssemos uma compra, nós teríamos lucro, não seríamos estopados. Então, para este exemplo, deste gráfico, nós teríamos um prejuízo e teríamos lucro. Agora, qual é o ponto central das nossas explicações? O ponto central é: nós não somos capazes de calcular uma probabilidade clássica, para saber se a probabilidade de ter lucro é maior do que a probabilidade de ter prejuízo. Nesse exemplo, nós teríamos um prejuízo e um lucro. Nós não conseguimos calcular, nós já demonstramos que não conseguimos calcular, não somos capazes de calcular uma probabilidade para as oscilações dos preços. Não há como calcular uma probabilidade para as oscilações dos preços, usando a fórmula clássica de probabilidade, a fórmula de Laplace. Não há. Então, se não há como calcular uma probabilidade, nós também não sabemos se teremos lucro ou prejuízo. Se fosse possível calcular uma probabilidade para as oscilações dos preços, nós sabemos também que, na prática, o que nós observamos, existem chances de que os preços ocorra uma convergência em probabilidade. Se fosse, por exemplo, exemplificando, se fosse possível calcular uma probabilidade para as oscilações dos preços e nós soubéssemos que a probabilidade para que suba seja de 80%, se fosse possível fazer esse cálculo, então existiria também uma expectativa, usando a teoria da probabilidade, de que os preços se estabilizassem em torno de 80%. Existiriam, então, essas chances de que ocorresse uma convergência em probabilidade e eu teria lucro 80% das vezes. Mas não há como calcular uma probabilidade para as oscilações dos preços. Então, para construir uma estratégia de trade no gráfico, eu recorro à frequência relativa. O que eu vou fazer é reunir uma amostra. Então, por exemplo, para esse nosso exemplo de três candles, eu teria lucro para 3 candles. Então, no terceiro candle, o que ocorre? Nós faríamos uma compra e teríamos alcançado o nosso objetivo, nós teríamos lucro, não seríamos estopados. Para 3 candles, nós teríamos lucro. E como é que nós usamos a frequência relativa? Então, nós vamos coletar a amostra e calcular uma probabilidade que chamamos de probabilidade frequentista, circunstancial, que é válida circunstancialmente para a nossa amostra. Somente isso. Então, a nossa taxa de acerto para a nossa estratégia, para a nossa amostra de 3 martelos, seria de 2/3 ou 66,66%. Mas isso significa que todos os trades nós teremos essa taxa de acerto de 66%? Não. Quando nós usamos a probabilidade frequentista, nós não temos certeza de que ocorra uma estabilização
dos resultados, uma convergência em probabilidade, como ocorre, por exemplo, em fenômenos como o do lançamento de um dado ou de uma moeda, em que nós calculamos uma probabilidade, usando a fórmula de Laplace, e para um grande número de lançamentos de um dado ou de uma moeda, na prática, ocorre uma estabilização de resultados. Isso nós observamos na prática, existe essa chance de estabilização dos resultados e é o que nós normalmente nós observamos na prática. Tá bom? Então ficou claro esse ponto central de que não há como calcular uma probabilidade para as oscilações dos preços, nós recorremos à frequência relativa, nós construímos uma amostra. Então, por exemplo, uma estratégia de trade conhecida, a estratégia da MME9, é uma estratégia construída no âmbito da frequência relativa. Por quê? Não há como você calcular se você fizer uma compra acima da MME9, os preços irão subir, porque não há como calcular essa probabilidade. Então, para essa estratégia, nós também recorremos à frequência relativa, nós consultamos o histórico, nós fazemos uma coleta de dados e verificamos se no histórico essa estratégia apresentou-se lucrativa. O mesmo ocorre quando nós usamos osciladores, né? Às vezes as pessoas usam o IFR quando está sobrevendido, ali nós faríamos uma venda, nós já demos esse exemplo também. Então, também estamos usando frequência relativa. Então, qualquer estratégia de trade, pelo menos as que nós conhecemos e são divulgadas em livro, usam o conceito de frequência relativa em suas estratégias. São estratégias construídas no âmbito da frequência relativa. Por exemplo, uma estratégia fundamentalista também é uma estratégia construída no âmbito da frequência relativa, porque se alguém coleta dados do histórico, mas não tem precisão de acerto, certeza de acerto, não tem certeza de que os acontecimentos serão sempre os mesmos, então a estratégia será construída no âmbito da frequência relativa. Se alguém usa, por exemplo, um indicador de balanço, qualquer que seja o indicador de balanço, e verificou no histórico que ele mostrou-se lucrativo, ele pode construir uma estratégia tendo a expectativa que continue sendo lucrativa, porque por frequência relativa mostrou-se lucrativa no histórico, mas o histórico é circunstancial. Nós não sabemos se continuará com a mesma frequência que ocorreu no histórico, em sua amostra. Então, sempre quando nós usamos frequentemente acontece isso, normalmente acontece isso, geralmente acontece isso, nós estamos usando frequência relativa. Então, quando um trader faz uma compra a seco, pode ser até de taperism, leitura de fluxo, envolvendo variáveis como volume, qualquer variável, o que o trader está fazendo está fazendo o quê? Ele está realizando, aplicando uma estratégia em que ele observou no histórico que ocorre um fluxo maior na VWAP, num oscilador, ou naquele período em que ele observou o fluxo, teve mais compras por uma, como que é o nome dessa, de um grande player, ele observa ali um banco atuando mais no papel, me fugiu o termo agora,
Enfim, mesmo você, se você consulta o preço médio da, da UBS ou qualquer corretora, pronto. Então, observando as compras e vendas das corretoras, todas essas estratégias são construídas no âmbito da frequência relativa, sem exceção. Tá bom? Mas esse não é o único caminho de estratégia de trade. Isso que eu preciso deixar claro. Existem outros caminhos de estratégias de trade, nós vamos explicar outros caminhos de estratégias de trade. Mas as estratégias que nós conhecemos, pelo menos, de estratégias de livros, as estratégias que são divulgadas em cursos, todas essas estratégias são construídas no âmbito da frequência relativa. E provavelmente também existam pessoas que construam estratégias de trade usando a lógica. Nós não conhecemos, mas acreditamos que existam, porque é possível construir estratégias usando a lógica também. Senhores, espero que tenha ficado clara essa nossa explicação sobre frequência relativa. Então, para resumindo, nós demos um exemplo no vídeo anterior, resumindo rapidamente, quando nós não conseguimos definir o nosso espaço amostral, como, por exemplo, quando nós coletamos dados sobre cores de carros e não conseguimos definir o nosso espaço amostral, ou se o nosso espaço amostral, ou se o fenômeno, se nós somos capazes de determinar o espaço amostral, mas o nosso fenômeno não é igual ao do lançamento de um dado, em que os eventos são equiprováveis, nós recorremos à frequência relativa. Quando nós não temos certeza, olha, eu posso aplicar essa estratégia de trade, porque é assim. Se eu não disser é assim, sempre foi assim, sempre será assim, então as pessoas estarão usando frequência relativa, tá bom? Então, uma estratégia envolvendo fluxo, envolvendo uma corretora, envolvendo um banco, nem sempre foi assim. Será que foi assim desde o início do século até hoje? Não. Existem corretoras que surgiram somente no século XXI, outras no final do século XX. Então, não dá para dizer que, olha, o mercado é assim, usando essas variáveis, esses exemplos em que você não tem precisão, exemplos em que você não tem certeza e que possam ser aplicados em todos os gráficos do mundo. Então, se o seu exemplo não pode ser aplicado em todos os gráficos do mundo, certamente você está recorrendo à frequência relativa. Pode ser estratégia de fluxo, pode ser estratégia envolvendo volume, pode ser, como nós temos, a da análise técnica, o price action, né? Que são usando uma média MM9, ou usando uma figura gráfica, martelo, triângulos. São estratégias construídas no âmbito da frequência relativa. E nós, então, o que nós fizemos neste vídeo, para concluir, primeiro foi explicar o que é frequência relativa sem usar um espaço amostral. Depois explicamos no gráfico, então demos um exemplo fora da Bolsa de Valores, depois um exemplo na Bolsa de Valores, construímos uma estratégia em um gráfico real e ainda publicamos neste canal, espero que as pessoas assistam se quiserem, um exemplo na prática, mostrando que o uso da frequência relativa pode sim resultar, nós podemos obter lucro com a nossa estratégia em um curtíssimo período de tempo. Nós gravamos vídeos com nossos trades, publicamos neste canal um setup que mostrou-se lucrativo. Nós construímos esse setup no âmbito da frequência relativa. Por quê? Porque nós
consultamos o histórico e observamos no histórico que esse setup mostrou-se lucrativo. E é um setup que foi construído com conceitos, com acontecimentos que ocorrem em todos os gráficos do mundo. Então, nós primeiro demonstramos que em todos os gráficos do mundo ocorre a formação de tendências. Então, sabendo que formam tendências no gráfico, nós não sabemos se em todos os gráficos obrigatoriamente formam-se martelos, mas tendências nós sabemos que formam-se em gráfico. Então, sabendo que formam-se tendências, tendo a certeza que ocorrerá a formação de tendências, nós construímos uma estratégia privilegiando as tendências e observando no histórico que as tendências, que essa estratégia foi lucrativa, nós aplicamos na prática em tempo real e obtivemos lucro. Continuou sendo lucrativa em um curto período de tempo. Então, se eu quiser responder à pergunta, é possível uma estratégia de trade ser lucrativa se for construída no âmbito da frequência relativa? A resposta é sim. É possível que uma estratégia seja lucrativa no âmbito da frequência relativa. Mas nós temos certeza de que seja lucrativa? Não. Nós não podemos, por exemplo, agora também que é importante destacar, nós também não podemos construir uma estratégia de trade com conceitos subjetivos. Nós já publicamos um vídeo neste canal fazendo a distinção entre interpretação objetiva e interpretação subjetiva. Não há como construir uma estratégia de trade em um contexto subjetivo, com interpretações subjetivas. Isso é um equívoco, é uma enrolação, é uma enganação. Tá bom? Então, nós explicamos isso em vídeo já, que não é possível construir uma estratégia de trade usando conceitos ou uma interpretação subjetiva. Isso não existe. Isso está errado. Para construir uma estratégia de trade, nós precisamos usar conceitos objetivos, como a MMNO, a estratégia da MME9. Você vê uma média, você vê os preços atravessando a média. Um oscilador, você vê os preços tocando a máxima daquele oscilador, a mínima daquele oscilador. No de fluxo, de volume, você calcula o fluxo, você observa objetivamente o fluxo de capital, o fluxo de ordens. Então, são estratégias objetivas, que você vê concretamente os acontecimentos. Ou a de uma fundamentalista, você calcula as variáveis, PL, preço por lucro, enfim, qualquer que seja a variável fundamentalista. Então, quando as estratégias de trade precisam ser construídas com conceitos objetivos, concretos. Não há como construir estratégia de trade usando interpretações subjetivas. E isso nós explicamos detalhadamente em um vídeo muito simples também neste canal, tá bom? Senhores, no próximo vídeo, então, agora para encerrar, será um vídeo um pouco mais curto, nós vamos fazer uma explicação, então, não muito detalhada no momento, mas sobre um outro caminho de estratégia de trade, tá bom? Eu vou parar este vídeo agora, bom ano novo para todos, tchau!